Oi, meu nome é Bruna e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu primeiro semestre na faculdade de medicina. Se você se interessa por esse assunto, por favor, continue no vídeo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu primeiro dia de aula, sobre a minha primeira semana, de como foi, trote e essas coisas. A minha faculdade é a Unipampa, o método dela é PBL, e eu comecei no início agora de 2019, 2019-1. E foi no meu primeiro dia de aula, se eu não me engano, foi dia 11 de março. No primeiro dia de aula, nós chegamos e os veteranos tinham um banquete para nós, com salgadinho, bolo, refrigerante. Eles nos apadrinharam, nos pintaram. E só isso que ocorreu no primeiro dia de aula. Na primeira semana de aula, todos os professores apresentaram suas matérias, explicaram de como ia ser o semestre. Foi mais ou menos isso que aconteceu na primeira semana. Quando deu mais ou menos uma semana de aula, a gente teve o trote. Sujo e limpo, que eu vou colocar fotos aqui se eu tiver ainda. No trote limpo, eles só nos pintaram. E depois que eles nos pintaram, foi no mesmo dia, o sujo e limpo. Depois que eles nos pintaram, nós pegamos um ônibus, fomos até uma pracinha no centro e eles nos pintaram, eles nos sujaram lá com várias coisas, fizeram brincadeiras e depois a gente foi pedir dinheiro no farol. E esse foi o dia do trote. Depois do trote, as nossas aulas começaram de verdade. E eu tomei um baque de que agora eu não tinha um professor para me explicar e que teria que ser por mim. O estudo teria que ser por minha conta. Eu dependeria de mim mesma para estudar. No início foi bem complicado, ainda não me adaptei. Eu tive muitas dificuldades durante o semestre, porque é um método diferente. E agora eu vou contar como era cada matéria que eu tive. Eu tive 7 matérias. É por módulo. Na minha faculdade é um módulo inteiro, que era medicina humanizada, eu acho, um. Dentro desse módulo tinha as cadeiras, que eram sete cadeiras. Agora eu vou falar um pouquinho do que tinha em cada matéria e como era mais ou menos as minhas aulas. Eu vou começar pelos meus horários. Segunda de manhã eu tinha... Era por turno, cada turno mais ou menos eu tinha uma matéria. Segunda de manhã eu tinha Psicologia e Habilidades Médicas, e em Psicologia e Habilidades Médicas a gente aprendia a fazer anamnese, que a anamnese é pegar os dados do paciente, da doença, do que ele está sentindo e anotar. É tipo uma ficha cadastral do paciente. De tarde eu tinha Laboratório de Anatomia e Histologia. Anatomia a gente olhava nas peças, no laboratório da minha faculdade não tenho corpos, são peças sintéticas, a gente olhava nas peças sintéticas e em histologia a gente olhava as lâminas. Na terça de manhã eu tinha tutoria, que a tutoria é o método PBL em si. A gente abria um caso clínico toda semana e que tinha vários objetivos, que nós teríamos que estudar nas próximas 2 semanas esses objetivos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor, no caso clínico, a pessoa quebrou o osso da perna. Então, nós teríamos que aprender a anatomia do osso, não da perna só, mas tipo de todos os ossos. Anatomia de todos os ossos, histologia de todos os ossos, fisiologia de todos os ossos, crescimento ósseo, reparação óssea e essas coisas. E a gente dividia em 2 semanas e depois trazia para aula para discutir com os colegas. E tinha um tutor que nos orientava e ficava ali ouvindo se a gente tinha pegado todo o conteúdo, se a gente tinha abrangido todo o conteúdo. Terça de tarde era livre para estudo da tutoria. Quarta de manhã nós tínhamos metodologia científica. Metodologia científica consistia em a gente ler livros, fazer ficha de leitura, que ficha de leitura é tipo um resumo do artigo, do livro que ela mandou a gente ler. Normalmente era só um trecho do livro, não era o livro inteiro, e depois a gente vinha para aula e discutia sobre esse assunto. No final do semestre a gente fez um projeto de pesquisa em grupo. Quinta de manhã eu tinha saúde coletiva. Saúde coletiva, a gente aprendia as leis do SUS, as diretrizes, essas coisas do SUS e fazia vivências em algum lugar da cidade. Podia ser CAPS, CRA, consultório na rua, essas coisas. Na quinta de tarde, eu tinha antropologia e sociologia. E antropologia e sociologia, ele nos dava os textos e nós líamos na aula. No final do semestre, a gente apresentou um relatório de acordo com as vivências que era junto com saúde coletiva. Na sexta de manhã, nós tínhamos o IBC. O IBC é o TBL na minha faculdade,
que seria o seguinte: a professora daquele conteúdo dava a matéria que a gente precisava ler. Dizia assim, livro tal, página tal, vocês leiam isso que é isso que vai cair. Aí, na próxima semana, depois de estudar isso, a gente chegava lá, eles nos davam uma prova individual, a gente fazia a prova individual. Depois que acabava a prova individual, a gente fazia a prova em grupo. Essa mesma prova em grupo. E depois a gente fazia algum trabalhinho, alguma coisa relacionada ao assunto. E essa nota seria do nosso semestre. A gente tinha avaliação a cada 15 dias dessa forma. E era isso que eu tinha mais ou menos nos meus horários, era mais ou menos isso nas minhas aulas. E então, gente, se vocês gostaram, deem um like, assistam o meu vídeo anterior, que é a minha trajetória até a medicina. E um beijo, até o próximo vídeo.